Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença e hoje nós vamos ler do capítulo 23 ao capítulo 29 de Salmos. Estamos no nosso dia 164 de leitura bíblica. Te convido a pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para o nosso dia de leitura então. Capítulo 23 de Salmos. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Capítulo 24. Quem pode ir ao templo? Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e os pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem poderá ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e o salvará e declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abrem bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Capítulo 25. Pedido de ajuda e proteção. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faz com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra-te de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo. Ele lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel com amor e guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho para sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e livra-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles por mim. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança, que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as dificuldades. Capítulo 26. Oração de uma pessoa inocente. Ó Senhor Deus, declara que sou inocente, pois eu faço o que é correto, e confio inteiramente em ti. Examina-me e põe à prova, ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua vereda sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa, eu não vivo com hipócritas, não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que sou inocente. Ando em volta do teu altar e junto com os que te adoram, canto um hino de gratidão. Falam das tuas boas obras maravilhosas, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal, que estão sempre prontos para receber o suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Capítulo 27. A segurança em Deus. Ó Senhor, o Senhor Deus é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem.
Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Ah, Deus, o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo. Ele me colocará seguro num lugar alto na rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondi, eu irei te adorar, ó Senhor. Não te escondas de mim, nem fiques irado comigo. Não rejeite esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que viverei ainda nesta vida. O Senhor Deus mostrará a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Capítulo 28, oração pedindo ajuda. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu te peço ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do seu santo templo e grito pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz e eu canto hinos em louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Capítulo 29. O poder de Deus na tempestade. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anuncie a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus. Quando ele aparecer, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até o cedro dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Que porção maravilhosa que a gente acabou de ler do livro de Salmos. Mas eu queria chamar um pouco a nossa atenção hoje para Salmos 24, dos versículos 3 a 6. É um salmo que a gente vai ver quem que vai estar diante do Senhor, ou quem que pode ficar no seu templo e subir ao seu monte. A gente vai ver nos versículos 3, 4, 5 e 6 quais são essas pessoas, ou quais características essas pessoas têm. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem poderá ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e o salvará, e o inocentará, deixará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. No comentário bíblico popular latino-americano, Mervyn Berryman fala que acredita-se que a passagem de Salmos 24 tenha sido escrita por Davi e o povo enquanto eles levavam a Arca da Aliança para Jerusalém, no capítulo de 2 Samuel, do capítulo 6, versículos 17 a 19. E posteriormente esse salmo foi usado para adorar a Deus como rei. Basicamente, a gente também vai ver uma semelhança muito grande em Salmos 15, em relação às características das pessoas que vão estar diante de Deus e que vão declarar ele como santo, como rei, assim como em Salmos 24. Salmos 15, apelidado de O Cidadão dos Céus, vai falar: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça de coração e fala a verdade.
O que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o repobro, mas honra os que temem o Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será abalado jamais. E basicamente, os versículos 3 a 6 de Salmo 24 e os Salmos 15 falam a mesma coisa. De quem são as pessoas que vão estar na presença de Deus quando ele vai visitar a terra e estabelecer o seu reino. O salmista está pontuando nessas duas passagens basicamente a mesma característica para esse grupo de pessoas, a santidade. São as pessoas santas que vão estar diante da presença de Deus. São pessoas irrepreensíveis que vão estar diante da presença de Deus. São pessoas que verdadeiramente depositaram a fé e a sua vida em ser parecidas com Ele. A gente vai ver que santidade não é um assunto periférico na Bíblia, muito pelo contrário, ele é um assunto central. Hebreus 12, 14 vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, vós também, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 2 Coríntios 7, 1. Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Santidade não é apenas um traço de comportamento ético, mas sim ter uma vida que se destina a ter um fim específico, um alvo único, e que ser, viver, ir e buscar a pessoa de Deus é esse alvo. Ser santo não é apenas alguma coisa modelada pela sua forma exterior. Não é quando aparenta uma luz ao redor de alguém. Não é se tal pessoa foi ungido ou tal coisa foi ungida pelo apóstolo fulano de tal. Ser santo é algo parecido com Deus, é algo que é usado por Deus e é algo que agrada a Deus e é algo que aponta para Deus. Uma pessoa santa é parecida com Deus, fala com Deus, é agradável a Deus, é uma pessoa que aponta para Ele a todo momento. E um dos principais problemas relatados na Bíblia é a falta de santidade do povo de Deus. E por isso eles não conseguiam se relacionar com Deus e por consequência eles não tomavam as decisões corretas e por isso eles pecavam e por pecarem eles eram derrotados e levados cativos. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai falar: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Pecado é basicamente a diferença ou a antítese de santidade. E iniquidade parece que é a mesma coisa. Mas, na verdade, iniquidade não é o oposto de santidade, é o oposto de justiça. Mas, Kalel, qual é o problema, então, da santidade aqui? Porque Deus é justo. E pessoas que são separadas e que são santas, elas devem ser justas também. Deus é bom, por isso pessoas santas devem ser boas. Deus odeia a falsidade, odeia a mentira e odeia também pessoas que praticam essas coisas. Por isso que todos estão destinados para o inferno, porque todas as pessoas da terra lhe faltam santidade, porque elas não se parecem nem um pouco com Deus. Mas glória a Deus nas alturas que mandou o seu filho morrer por nós e pelos nossos pecados. Mas adivinha, o propósito principal de Deus, quando Jesus morreu na cruz, não foi simplesmente te garantir um lugarzinho no céu. Essa é a consequência. O propósito principal de Deus, quando ele morreu naquela cruz, quando ele foi crucificado, foi derramar sobre você a característica de uma vida santa e fiel que Jesus tinha, trocando de lugar com você. Então não adianta nada você se dizer salvo se você não é uma pessoa santa. É isso que Tiago vai falar para nós. Se a nossa vida de fé não aponta para algo concreto na realidade, a nossa fé é morta. Se eu digo que sigo a Jesus, que eu gosto de Jesus e que eu faço coisas que agradam a Jesus, mas não me pareço nem um pouco ser como Jesus, eu estou mentindo. Salmos 24:9 fala: abra bem os portões, abram os portões antigos e entre o Rei da Glória. Este salmo é um salmo que faz apontamento para Jesus entrando na Nova Jerusalém como seu povo, inaugurando o reino manifesto de Deus sobre a terra. Este é um salmo messiânico que fala o momento que Deus
vai trazer o Messias, vai entrar sobre as portas de Jerusalém e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Jesus, quando estava adentrando as portas de Jerusalém, eles achavam que esse seria o momento que ele traria o reino de Deus manifesto com seu poder e com a sua glória sobre a terra. O que eles não sabiam é que antes de Jesus poder fazer isso, ele precisava que o povo fosse santo, porque se o povo não fosse santo e ele trouxesse o seu reino sobre a terra, não existiria esperança e não existiria salvação. Deus teria que aniquilar todas as pessoas e mandar todas elas para o inferno. E por isso que Jesus morreu na cruz, para que da segunda vinda dele, ele possa encontrar pessoas santas que verdadeiramente vão estar com ele e vão estar diante dele para sempre. Apocalipse 22:14 fala: "Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas." Apocalipse 21:27. "Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nenhum que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro." Santidade não é medido por aquilo que eu falo, santidade é medido pelo quanto me pareço com Jesus. E a pergunta que fica é: o quanto nós nos parecemos com Jesus hoje? Porque isso é uma pergunta que vai ser crucial para nós. Essa vai ser uma pergunta crucial para aqueles que vão entrar na Cidade Santa. Nós devemos manifestar, através da nossa fé, a santidade de Deus. Porque se nós falamos que cremos, mas com as nossas obras mostramos algo contrário, será que nós realmente cremos? O fruto verdadeiro do arrependimento não é eu dar uma sopa para alguém que está precisando. É eu ser a pessoa que é parecida com Jesus, que dá a sopa para alguém que está morrendo de fome, que recebe as pessoas sem casa e sem teto em casa, que visita os órfãos e as viúvas nos seus momentos de dificuldade. Pessoas que simplesmente fazem boas coisas não necessariamente são santas, mas pessoas que são santas fazem coisas boas. Então essa é a pergunta que fica. Será que nós verdadeiramente somos santos como Jesus é santo? E estamos nos preparando para que o dia que ele voltar e adentrar pelas portas de Jerusalém, ele vai receber um povo santo? Ou será que nós apenas estamos nos enganando? Frequentando a igreja, levantando as nossas mãos em salmos e em cânticos, mas quando nós chegamos em casa, nós somos uma coisa muito diferente daquilo que aparenta ser na igreja. Coloca aqui nos comentários o que mais chamou atenção nos versículos de hoje e na mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que a gente possa estar aqui amanhã novamente para falar da palavra do Senhor e ouvir a palavra da verdade que nos santifica. A palavra de Deus nos santifica. Por isso, meu irmão, continue e persevere, porque a santidade de Deus não provém pelas suas próprias obras. A santidade de Deus provém pela fé, pelo escutar da palavra de Deus, que te transforma, que te redime e que te amolda. Que a palavra santa de Deus venha te lavar e que ela venha te transformar à imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe e até mais.